Olá pessoal, aproveitando para falar sobre esse assunto mais uma vez, apenas tentando organizar mais os vídeos do canal. Estou adotando esse padrão para os vídeos, esse quadro negro, e vou fazer esse vídeo falando sobre o fechamento de motor dos terminais. E vocês podem opinar com relação a melhorias ou se ficou compatível, melhor ou pior que o vídeo principal do canal, que é sobre o fechamento dos terminais. O vídeo que dá tendo mais visualizações. Eu agradeço a vocês aí que estão assistindo o vídeo e está vendo o canal como uma forma de utilidade profissional. Então a gente vai falar sobre fechamento de motor 12 terminais, começando pelo fechamento de menor tensão, triângulo paralelo. São dois fechamentos em paralelo, como eu falei. Cada bobina suporta 220 volts. Temos duas bobinas, por exemplo, o motor de 12 terminais ele é constituído de 6 bobinas divididas em dois grupos. Cada bobina dessa suporta 220 volts. Nós temos o grupo A e o grupo B. Vamos imaginar que dentro desse motor de 12 terminais a gente tem dois motores e 6 terminais em separado, e a gente precisa alimentar esse motor, esse motor numa única fonte de alimentação. E a gente vai fazer um exemplo. Então a gente vai encontrar os números de 1 a 12. Eles são marcados exatamente como eu vou passar aqui numa sequência perfeita. Então, pessoal, como você pode memorizar esse fechamento com facilidade? Essa é a melhor forma de você memorizar. Então temos os números, os terminais em aberto. Temos dois motores, por exemplo, lá dentro, de 1 a 6 e de 7 a 12. Essa bobina é idêntica a essa aqui. Digamos que se aqui não fosse de 7 a 12, seria de 1 a 6 também. Então, para a gente entender melhor, nós temos dois motores em um só. Só um exemplo. Essas bobinas elas são ligadas, aliás, no momento que o enrolador do motor vai fazendo as camadas de bobina, elas são acomodadas uma sobre a outra em paralelo. Então os números são divididos na caixa do motor. Então temos o primeiro exemplo para a gente entender. Se os números estão marcados aqui de 1 a 12, você vai fazer o fechamento padrão 6 e 1, 4, 2, 5 e 3. Então temos fechamento 6 e 1. Vamos fechar o 6 e 1. Temos o 6. Você vai fechar o 6 e 1. Não precisa nem você pensar em em motor de 12 terminais. Considere como se fosse um motor de... Esqueça o número a partir de 7. Então você vai fechar 6 e 1 inicialmente, como se estivéssemos fechando motor simples, certo? Vai fechar o 6 e 1. Fechando 6 e 1. Fechando 6 e 1, você imaginou como se estivesse fechando um motor simples. Não fechou 6 e 1. Você esqueceu os números de 7 a 12. Então fechou 6 e 1. Você vai fechar
o 4-2. 4-2 você vai fechar também, certo? E vai fechar o 5 e 3. Então você fechou e você tem as fases RST fechada. Então ao fechar, você tem um pensamento imaginário que você fechou o motor internamente e sobrou outro motor, outro sobrou mais outro que sobrou 6 pontas, 6 terminais você tem ainda. Então lembrando que você vai fechar de 1 e 6 novamente, imaginando que o 7 é 1, imaginando que o 8 é 2, imaginando que o 9 é 3. E o 10, 11, 12 é igual a 4, 5, 6. Os números foram impressos dessa forma apenas para identificar corretamente, mas se fosse o caso e fosse permitido, ele seria marcado com números de cores diferentes apenas para identificar de 1 a 12. Seria, digamos que de 1 a 6 seria cores branco, e de 7 a 12 seria cores vermelha, por exemplo. Seria sempre de 1 a 6. Nós teríamos 2 motores, 2 bobinados dentro de um motor só. Então é só para a gente entender. Então imagine isso. Então você vai ligar novamente 1 e 6 novamente. Você vai fazer isso. Você vai fechar 1 e 6. Vai fechar 4-2 novamente, repetindo. 4-2, imaginando que é 4-2. E vai fechar o 5 e 3. Na verdade você fez esse procedimento com 7 e 12, 8 e 10 e 9 e 11. Então você fechou, só que agora você precisa alimentar esse segundo motor. Então você sabe exatamente onde está as fazinhas RST, ligado 1 em 1, 2, 3. Então está pertinho, você precisa apenas fechar os terminais. Então vamos fechar o 1, vai fechar o 7 para poder alimentar. O 4 vai fechar o 8, que é como se estivesse fechando ao 1, ao 2. E o 5 vai fechar o 9. Bom, temos o fechamento em paralelo, 220 volts, duas bobinas ligadas em paralelo, alimentando. As bobinas suportam 220, tem um motor de maior potência. Esse motor é um motor de 4 polos. É como se fosse, como o motor simples ele tem 2 polos, esse seria 2 motores. Então temos 4 polos em função de ser 2 motores dentro de um só. Seria mais ou menos esse o exemplo. Então está feito o fechamento para 220 volts paralelo. Como você fez esse desenho no papel, você fez, se a bobina ligou de 1 a 12 e fez esse fechamento que eu passei passo a passo aqui. Aí você vai fazer as bolinhas aqui ao lado para você poder identificar. Esse é apenas o desenho. Você ainda nem mexeu no seu motor ainda, mas você fez o desenho, memorizou o desenho, que é bem fácil. Então você vai fazer os pontinhos agora. Fazendo os pontinhos na folha de papel, você vai marcar os números que você vai encontrar fechado na primeira coluna. No caso aqui, você vai ter, lembrando que você não fechou o motor, você fez um desenho no papel, fez as 6 bobinas, marcou de 1 a 12, fez esse fechamento 6 e 1, 4, 2, 5 e 3,
Fez a simulação como se estivesse fazendo 6 1 4 2 5 e 3, né, de baixo também, e alimentou. Você pegou a alimentação aqui, fez o zigue-zague, você fez apenas o desenho. Então, para não se confundir com os fechamentos, você faz os pontinhos no papel e nesses pontinhos você vai na primeira coluna, na coluna da fase R. Ao fazer os pontinhos você marca numa coluna R, na outra coluna S, na outra T. Então você vai só coletar os números que está ligado no desenho, na mesma folha de papel, aí você vai coletar. Então desce, você encontrou 6, fechado também, desce, você encontrou 7 e desce, você encontrou 12. Então você vai pôr nos pontinhos da primeira coluna aqui. Então você vai fechar, fazer no papel, você vai aí fechou 6, você marca também 6, desce, fechou ao 7, certo? E descendo, fechou ao 12. Pronto, você marcou a primeira coluna. Você não fechou o motor ainda. Digamos que a placa de identificação do motor ela não está legal, não está mostrando mais os números direito. Você às vezes o diagrama do motor é um pouco confuso. Aí você vai fazer esse desenho para facilitar para você. Então você vai para a segunda coluna e escolhe os números que você marcou, que é 2, 4, 8 e 10. Então marca 2, 4, 8 e 10. Lembrando que a coluna do meio são números pares, bem fácil de você memorizar. A terceira coluna você vai marcar a fase T, você vai transferir os números para os pontinhos. Então temos 3, 5, 9 e 11, são números ímpares. 3, 5, 9, 3, 5, 9 e 11. Então você acabou de marcar no papel, você vai apenas traçar uma linha, que é a linha onde você vai fechar os quatro terminais de motor na fase R. Você passou a linha, essa linha é um risco da caneta, passou mais um na segunda coluna e mais um na terceira coluna. Então você finalizou o fechamento em triângulo paralelo. Isso é uma forma bem fácil de memorizar. Se você imaginar, após assistir esse vídeo aqui, você já tem até como você ter um raciocínio. Você não precisa mais da placa de identificação do motor. Você vai fazer isso com certeza sem olhar para nada mais. Então você memorizou esses números aqui de uma maneira fácil. E se você não memorizou, você sabe exatamente fazer o desenho, esse desenho, marcar de 1 a 12 na sequência perfeita, fazer esse fechamento. Lembrando que é importante você saber o fechamento de motor simples para ter uma ideia. Então, sabendo o fechamento de motor simples, você mata o fechamento do motor de 12 terminais. Então, finalizando esse fechamento em paralelo, e vamos para o fechamento em 380 paralelo. Então, pessoal, no fechamento 2 você vai exatamente imaginar a mesma situação da primeira, só que você vai trabalhar com 380 volts. Lembre-se que o motor 380 volts, 220 de duas tensões, motor de 2 polos, ele vai RST na rede e você só fechar 4, 5 e 6 e já está fechado o seu motor. É simples.
Então você vai levar esse mesmo exemplo para motor de 12 terminais e fechar em 380. Então a gente precisa também desenhar as bobinas. Vamos desenhar. Ao desenhar no papel, você vai fazer a mesma marcação de 1 a 12. Então vamos marcar. Então pessoal, ao marcar as bobinas conforme a gente marcou a primeira, a gente vai imaginar que a gente está ligando dois motores em um só, 380 volts, alimentou RST 123. Vamos alimentar o RST 123, que seria aqui no caso 789, e fechar 456 e 456. Então é só a gente fechar 456, certo? 456, pronto. É o 10, 11, 12, e alimentar os dois grupos, que a gente precisa alimentar os dois grupos. Então vamos alimentar os dois grupos. A gente precisa descer a fase, certo? Para alimentar o grupo B. Pronto. A gente alimentou o grupo B. Vamos alimentar o grupo fase S do grupo B também. E a fase T também. Então alimentamos 1, 2, 3 do grupo A e 1, 2, 3 do grupo B e levamos as fases RST, R, S e T, certo? Temos o grupo A e B alimentado. Então vamos fazer os pontinhos. Isso ainda é um desenho no papel, você não fechou, não mexeu no seu motor ainda. Então vamos fazer o desenho, fazer os 12 pontinhos. Fazendo os 12 pontinhos no papel, você vai marcar de acordo com os números que está aqui. Então inicialmente você vai marcar 1, 2, 3, alimentação principal. E vai fazer o fechamento conforme está fechado também aqui, nesses pontos. Então você precisa fechar. Só que você precisa coletar os números. Então você tem 1 e 7 fechado. Então você vai fechar 1 e 7. Certo? Fecha 1 e 7. Fecha 2 e 8. E fecha 3 e 9. Você está alimentando os pontos RST apenas. Então, marca. Oito e 9. Não confunda os pontinhos com essa sequência aqui. Apenas você tem as duas bobinas dos motores alimentadas. Aí sim, sobrou os fechamentos em estrela. São dois fechamentos. E você vai fechar. Então fecha.
Fechando os dois fechamentos, você vai marcar. Então você finalizou e fez o duplo estrela. Essa forma é bem simples de memorizar. Você vai lembrar do desenho e vai fazer isso. Sempre lembrando que o 1, 2, 3, 7, 8, 9 é a entrada de tensão da rede. Então, não esqueça esse detalhe. A gente vai passar para o fechamento 440 volts. Bem, pessoal, ao desenhar as bobinas seguindo o mesmo procedimento do primeiro caso, segundo, você vai desenhar e vai marcar os números de 1 a 12 também numa sequência perfeita. Fazendo esse desenho, marcando de 1 a 12, você vai lembrar que 440 é um triângulo. Então você não pode fazer mais um triângulo paralelo, mas você pode imaginar que você não tem mais um motor de 12 terminais, você tem apenas um. Você tem apenas um agora. A partir de 440, você imagina assim: eu só tenho um motor só. Então o que você precisa fazer? O próprio nome já diz série. Então você vai fazer uma série das bobinas internas do motor. Você sabe que o grupo A tem o grupo A e o B, certo? Você vai precisar ligar o grupo A e o grupo B em série. Cada bobina dessa aqui, ela suporta 220 volts. Então você vai ligar o grupo A e o grupo B em série, para você fazer das dois grupos A e B em um grupo só, para você poder fazer esse triângulo aqui em 440 volts. Então você liga, liga em série. Você sabe que a bobina 1, o final é o 4 e o início da bobina do grupo B começa com 7, termina no 10. Você tem que fechar o final do grupo A com o início do grupo B. Então você fecha dessa forma, fechou, fecha o outro, 5 e 8 e 6 e 9. Pronto. A partir daí você fez transformou o grupo A e o grupo B em apenas um grupo só. É aí que entra o raciocínio agora de você lembrar do triângulo. O fechamento em triângulo é 6 e 1, 4, 2, 5 e 5 e 3. Como você vai lembrar que você precisa fechar em triângulo para ser 440, você só precisa fechar 6 e 1, 4, 2, 5 e 3. Então você fecha 6, fecha 1 e 6, que na verdade é o 12, mas você imagina que está fechando 1 e 6, certo? Fazendo o triângulo 1 e 6, certo? Quatro, 2. Se fechar o 4, 2, que na verdade é 2 e 10. Então você fecha. E o 3 e 5, que na verdade é 3 e 11. Então você fechou grupo A e grupo B em estrela e
leva em RST. Pronto, pessoal, está finalizado. Você precisa também transferir o que você fez aqui para os pontinhos. Então você precisa de 12 pontinhos no papel antes de fechar. Esse caso aqui você fez esse exemplo, aí você foi lá, fechou o motor com esse exemplo. Você fez o seu desenho novamente, fez esse exemplo, foi lá, fechou o motor em 380. Agora você vai fechar em 440. Então você fez esse exemplo que eu passei e vai passar os pontinhos para o lado. Então vamos fazer um pontinho no papel, fazendo os 12 pontinhos, marcando RST sobre cada coluna de 4 pontinhos. Você vai transferir os números, o que você fez aqui. Então inicialmente você vai fechar as fases, certo? Então temos 1 e 12. Você vai marcar 1, 2, 3 sempre no topo. 1, 2, 3. Como você vai fechar as fases, você precisa ligar. Você precisa encontrar os números que as fases estão ligadas em 2 cabos. Então temos temos o 12, 10 e 11. Então o 2 você está ligado ao 10. Então vamos ligar o início 1 e 12. Temos o 2 e o 10. E o 13 e 11. Observe a ordem dos números que ficaram invertidos, mas é exatamente assim. Então você vai fechar RST, que é as fases de alimentação. Fecha. Fecha a fase S e a fase T. Lembrando que você fez uma série, então você fechou os números aqui. Você vai fechar 4 e 7, 5 e 8, 6 e 9. Eu estou fazendo esse desenho aqui, vocês estão vendo, mas eu não estou olhando para papel, eu não estou olhando para diagrama nem nada, não tem nada aqui na minha frente no vídeo. Eu quero falar para você que isso já é memorizado. Se você perguntar para mim quais são os números que fala para mim de cor, eu falo para você que eu não sei nenhum. Posso até começar a imaginar e saber falar para você assim, sem precisar riscar um papel. Mas se eu não lembrar no momento, eu vou lá, eu pego um pedacinho de papel e uma caneta, risco e falo para você como é que se liga. Então o importante não é você memorizar, mas sim lembrar dos desenhos. Você lembrando dos desenhos fica bem mais fácil. Então fazendo os nomes aqui, os números, vamos numerar o fechamento em série. 4 e 7, o 5, cinco e 8, e o 6 e 9. Pronto, finalizei. Você acabou de
e descobri o segredo de como se fecha em 440 sem precisar você identificar a placa de identificação do motor. Então, nesses três casos, caso 1, 2 e 3, nunca leve em consideração a sequência dos números, dos pontinhos, com a sequência do desenho. Mas eu posso dizer para você aqui, que nesse caso aqui, no caso de 760 volts, no caso 760 volts, pessoal, esse caso 760 volts série é o caso que você tem uma exceção. E você pode marcar os números na sequência que você fez de 1 a 12, na sequência perfeita nos três casos. E você vê que ao você desenhar o fechamento para poder ligar o seu motor, você não teve mais a possibilidade de fazer a mesma ordem e não daria certo. Então, nesse último caso aqui, que é um tipo de fechamento que você raramente vai usar, mas é o mais fácil de todos de memorizar, como a bobina está em série, ela suporta a maior tensão. Você vê que está em série. Então, é o fechamento mais fácil de todos, e até com relação aos números, que a sequência que você seguir nesse ponto, você vai seguir nessa. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, você já tem os pontos alimentados do RST do pontinho, tanto que eu não vou nem marcar agora as bobinas de 1 a 12. Você já tem as fases ligadas. Você vai repetir o mesmo, vai fazer já a série, certo? Já fiz a série. Você vai imaginar que você eu já deixei ligado as bobinas sabendo que é separado, mas você tem que fazer uma série. Quando você fala de série, você tem que fazer uma série. Então você vai imaginar um 380 volts, já que você transformou dois motores, que eu digo dois grupos de bobina A e B, em um só. Então você só vai fechar aqui 380 volts, que na verdade é 760. Fechou também, certo? Pronto, você já concluiu. Falta só marcar. Você vai seguir uma sequência perfeita nos dois casos aqui. Então vamos marcar a sequência perfeita. Dois, três. Vou seguir adiante e marcar. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sigo adiante, marco também. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigo adiante, marco também. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sigo adiante, marco também. 10, 11 e 12. Observe que nos dois casos você repetiu a mesma sequência perfeita. Então esse é o último fechamento, ele segue esse padrão, exatamente igual o número de marcação. Então aí a gente finalizou os 4 fechamentos. Fechamento
em paralelo 220 volts, passado para papel. 380 a gente fez 2 380, ligamos em paralelo, passamos para papel, fizemos aqui, transformamos 6 bobinas em apenas 2, ligando as séries. Lembrando que a série tem números também, a gente tem que levar em consideração os números. Então achamos o número, passamos para o fechamento, 4 7 5 8 9 6 e 9, marcando aqui a série. Alimentamos 1 em 12 conforme está aqui, o fechamento em triângulo. 2 e 10, alimentamos também 2 e 10, e o 3 e 11, alimentamos 3 e 11, e esse final foi o tipo mais fácil. Então é isso aí, foi uma revisão. Lembrando que o vídeo do canal referente a esse assunto, ele já está com mais de 1000 visualizações. Está sendo útil, eu fico feliz com isso. Então fiz esse aqui um pouco mais organizado, mas é a opinião de vocês que vai falar se ficou melhor, ficou o vídeo principal do canal ainda é o melhor. Então cabe a vocês aí, critique, e temos outros assuntos legais aí a vir. Então, finalizando, tchau. Assine o canal, dê um like aí para incentivar. Falou, gente, tchau.